pessoal, sejam bem-vindos para mais uma videoaula. Dessa vez estamos na semana 6 do projeto Simplifica. Nessa semana a gente vai trabalhar um pouquinho sobre consumo sustentável. Então pegue seus materiais, sente-se em lugar confortável que a aula já vai começar. Na aula de hoje nós trabalharemos com duas experiências. Primeiramente trabalharemos um pouquinho com a experiência de matemática, sobre a matemática da fome, que é um assunto muito importante aqui com relação ao número de pessoas que passam fome ao redor do mundo. E nós também trabalharemos em história, uma experiência com relação ao início da agricultura, certo? O surgimento ali da agricultura e, é claro, a mudança do período lá das pessoas que eram nômades para se tornarem o que é hoje sedentárias, beleza? A gente vai conhecer também qual é o significado dessas palavrinhas. Então, acompanhe aqui com a gente. Aprendendo a matemática da fome ali, ok? Vamos lá. O que seria essa matemática da fome? Existem pessoas passando fome no Brasil? E aí, turminha, o que vocês acham? Será que existem pessoas passando fome no Brasil hoje em dia? Sim ou não? O que vocês acham? Respondam aí, ok? Para nos ajudar nessa reflexão, observe os dados da imagem ao lado. Caso tenha conectividade, pode clicar na imagem e aprender um pouquinho mais sobre ela. Então vamos lá aqui. O luxo no lixo. Energia alimentar é negada a milhões. No Brasil e em outras partes do planeta, a produção não chega à boca de todos. Nós já aprendemos aqui na anatomia que o alimento para os seres vivos equivale à sua fonte de energia. Agora imagina você não ter esse acesso a essa fonte de energia. O que acontece com o ser vivo quando ele não tem acesso a essa fonte de energia dele, o alimento? Vamos descobrir um pouquinho? Vamos lá. No mundo, 1 em cada 9 pessoas passa fome. Ou seja, se a gente distribuísse ali a quantidade de pessoas no mundo em 9 partes, certo? Uma fração ali, ó, pegasse uma parte desses 9, desses 9 pedacinhos, a gente pode dizer que ela corresponderia ali a 805 milhões de pessoas passando fome. É uma quantidade enorme, não é isso? Vamos lá, 1,3 bilhões de toneladas de alimentos são desperdiçados anualmente. Essa é a quantidade de alimento que é desperdiçado, que é jogado fora. Essa quantidade alimentaria 2 bilhões de pessoas. Então, com a quantidade de alimentos que a gente já desperdiça, certo? Se a gente não tivesse desperdício desse alimento, a gente poupasse ele, se a gente doasse ele, poderia alimentar o número de pessoas que atualmente estão passando fome e ainda sobraria uma quantidade para alimentar mais uma parcela da população mundial, ok? No Brasil, 7,2 milhões de pessoas passam fome e 52 milhões de pessoas apresentam alguma restrição alimentar, ou seja, ela não pode ali consumir de tudo o que tem disponível, certo? Ela tem uma limitação do que ela pode comprar, do que ela pode consumir. 26 milhões de toneladas de alimentos são desperdiçados por ano. Essa quantidade alimentaria 35 milhões de pessoas. Então, com a quantidade que nós aqui, brasileiros, desperdiçamos por ano, seria capaz, tanto nós brasileiros quanto na verdade o mundo, né, seria capaz aí de alimentar 35 milhões de pessoas. Isso aí, todos esses dados, pessoal, foram retirados ali do FAO, do IBGE e da Embrapa, que são órgãos responsáveis por coletar esse tipo de informação. Quem quiser procurar um pouco mais, pode clicar aqui nessa imagem. Segundo o estudo do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 1 em cada 4 brasileiros, certo? Ou seja, uma parte entre 4, que equivale ali a 52,5 milhões de pessoas, viviam em 2019 com menos de R$420 por mês. Isso é bastante ou pouco? Será que você consegue viver com R$420 por mês? Você conseguiria sobreviver com essa quantidade? Ela seria suficiente para pagar as contas de luz, água, alimentação, transporte e outras necessidades? Para um pouquinho e reflita, será que isso seria o bastante? A gente conseguiria conviver, conseguiria sobreviver com essa quantia? Pois é, algumas pessoas infelizmente, certo, não recebem ali o salário mínimo. Elas recebem apenas uma pequena porção que só dá para realmente ter quase que o necessário. Não chega ainda ao necessário.
quem faz as compras no lugar onde você mora? Você costuma acompanhar essas pessoas no supermercado? Quem é que faz a compra? É o papai, a mamãe, os avós? Você sabe o preço dos produtos que costuma comprar no supermercado? E aí, você sabe, turminha, no local onde vocês compram aí, qual é o preço de cada produto? Já observaram algum momento? Se não, esse seria um bom momento para a gente começar a refletir um pouquinho. Quanto é que será que custa aquele pacote de arroz? Ou até mesmo aquele biscoito que a gente está ansioso para comer? Será que é tão barato assim? Será que isso aí não vai prejudicar o meu orçamento, o orçamento da nossa família? Vamos lá. A tabela ao lado foi produzida pelo PROCON de São Paulo, Leopoldo, no Rio Grande do Sul. O PROCON é outro órgão, que é um órgão público ali responsável pela proteção dos clientes, tá certo? A proteção ali dos direitos aos clientes. Quer saber um pouquinho mais, ó? Se você quiser entender, é só clicar ali na imagem que está do nosso lado, certo? Vamos ampliar ela um pouquinho para que vocês possam acompanhá-la. Vamos lá? Aqui nós temos, ó, os produtos da cesta básica, certo? O valor aqui, ó, da cesta básica, o valor atual da cesta básica corresponde a R$ 411,45. E no mês anterior, certo? Corresponderia ali, ó, a correção. PROCON Leopoldino, cesta básica, fevereiro de 2020, ó. O valor da cesta básica no mês de fevereiro de 2020 custava R$ 411,45. No mês anterior, custava R$ 404,45. Teve ali uma variação de 1,73%. E aqui nós temos, ó, os produtos da cesta básica, tá certo? E o seu valor atual e o valor que tinha no mês de janeiro, ok? E é claro a variação que eles sofreram, tá certo? Vamos ver aqui embaixo, tem uma pequena legenda com relação a essas informações. Já ali em verde, ó, são maiores reduções em relação ao mês anterior, ou seja, os produtos abaixaram de preço. O de rosa ali, ó, maiores acréscimos em relação ao mês anterior. E o de vermelho, maior acréscimo em relação ao mês anterior. Então vamos ver aqui, ó, alguns produtos. Arroz do tipo 1, pacote de 5 kg, ó. No mês de fevereiro, não é isso? Ele correspondia ali a R$ 10,97. Se a gente fosse fazer uma aproximação, certo? A gente poderia dizer que esse valor está ali próximo de R$ 11. Ok? A gente está arredondando aqui esse valor, estaria próximo de R$ 11. No mês anterior, estava custando apenas R$ 8,99 ou aproximadamente R$ 9. Então teve aí um acréscimo, não é isso? O feijão ali, ó, pacote de 1 kg, no mês de fevereiro estava custando R$ 2,59. No mês anterior se manteve, ou seja, não teve nenhuma variação, beleza? Açúcar de 1 kg estava custando R$ 1,99. No mês anterior estava custando ali R$ 1,98. Teve 1% ali de variação, certo? E assim, ó, se a gente for observando cada produtozinho, cada mês, certo? No mês de fevereiro ou no mês de janeiro, ela teve ali a sua variação, ok? Percebam aí que os preços no mês de fevereiro já em alguns departamentos aumentaram bastante, né? Principalmente ali os que estão de rosa, né, e os que estão de vermelho tiveram um aumento enorme em comparação com os meses que vieram, o mês que veio antes, beleza? Então vamos lá agora a nossa atividade. Pegue seu diário de bordo, copie os enunciados abaixo, leia com atenção, consulte a tabela e utilize os valores do mês atual em destaque para resolver os problemas. Então agora é o momento da gente fazer as nossas continhas, beleza? Então vamos lá, anotem aqui esses enunciados, tá certo? Para poder responder. Vamos ver a primeira questão. Você foi ao supermercado e comprou 5 kg de arroz, 2 kg de açúcar, 500 gramas de pó de café e 500 gramas de macarrão. Quanto ficará a sua compra? Ou seja, ele quer saber ali, ó,
qual será o valor que a sua compra vai ficar. Leia a tabelazinha com relação ao mês de fevereiro, mês atual ali, ó, a tabela, tá certo? E verifique qual é o valor desse produto para poder fazer o cálculo. Lembrando, ele quer saber quanto ficará toda a sua compra. Segundo, Vitor foi ao supermercado com R$ 77 e comprou 1 kg de carne de segunda com osso, 1 kg de batatas e 1 litro de leite. Quanto ficou a sua compra? Quanto foi que ele pagou ali na sua compra? E quanto ele recebeu de troco? Ou seja, quanto voltou depois da sua compra, beleza? Anota tudo isso no seu diário de bordo. Terceiro, preciso comprar 1 kg de margarina. Quantos potes devo pegar? Quanto equivale ali a margarina? Qual é o peso dela? Vocês sabem? Quanto equivale ali 1 kg? Lembrando, 1 kg ali, ó, ele vale o equivalente a 1000 gramas, beleza? Então, quantos pós ali eu devo comprar de margarina para ter 1 kg? Quarto, uma pessoa que vive dos R$ 420 mensais que vimos anteriormente, compra todos os itens da cesta básica que custam R$ 411,45, será que ela consegue pagar o restante das suas contas do mês? E aí, turminha, vocês acham que ela consegue pagar o restante das contas do mês depois de comprar tudo da cesta básica? Depois de responder essa atividade, tá certo? Então agora vai para um momentozinho de reflexão também, ok? Então vamos lá. O Brasil é um dos países que mais produzem alimento no mundo, mas o desperdício e a má distribuição de renda fazem cerca de 7,2 milhões de brasileiros passar fome. Isso é triste, não é mesmo? Sabemos que para mudar essa situação precisamos de mais políticas públicas, de autoridades governamentais mais comprometidas, mas será que não podemos ajudar de alguma forma? O prato de comida que jogamos no lixo pode ser a única alimentação de alguém hoje. Vamos começar com pequenas ações, como comprar somente o que realmente precisamos, cozinhar apenas o necessário para aquela refeição e não desperdiçar. Lembrando, turminha, não basta a gente apenas cobrar do poder público, tá certo? Para justamente ajudar as pessoas que precisam, que estão ali necessitadas de alimento. Nós mesmos, cada um de nós, cidadãos brasileiros, homens, mulheres, crianças, idosos, a gente tem o poder nas mãos de fazer uma pequena mudança a cada dia, tá certo? Você pode contribuir para melhorar um pouquinho o mundo. Então, pense um pouquinho, reflita um pouquinho esse momento agora, tá certo? Depois da nossa atividade que a gente fez ali, do exercício, como é que eu posso, sendo criança ou sendo adulto, diminuir meu desperdício, o desperdício da minha casa com relação à questão de alimentos? O que é que eu posso fazer ali para, por exemplo, ajudar quem está precisando, quem está passando fome? Se eu tenho condições, será que eu posso, por exemplo, doar alguns alimentos para quem precisa? Pense, reflita um pouquinho sobre isso, tá bom? Vamos montar agora um supermercado? Se agora vai ser a hora de aprender brincando, beleza? Então vamos lá. Pegue as embalagens de produtos que já estão vazias, ó. Importante, né? Vai brincar com as embalagens vazias, para não ter desperdício de alimentos. Lave-as e organize-as, como nas prateleiras do supermercado, e coloque o preço. Caso tenha cédulas de dinheiro e moedas de brinquedo, pode usá-las, mas caso contrário, pode desenhá-las. Precisará de uma pessoa para ser o caixa e as outras serão os clientes. Chame as pessoas que moram com você e comece a brincadeira. Treine matemática e divirta-se muito. Então, aí aproveitando aquele material, aquelas embalagens de produtos que já estão vazios, que iriam para o lixo, vocês agora podem fazer um supermercadozinho, certo? Sem desperdício. Colocam lá os preços de cada produto e fazendo as compras, ok? Lembrando, para poder fazer essas compras no supermercado, você vai precisar de uma pessoa que possa brincar com vocês,
certo? Por exemplo, uma pessoa fica no caixa e as demais que estão ali com você podem ser os outros clientes que estão também comprando na loja. Vejam aí quais produtos vocês podem comprar, dividam o dinheiro, certo? Se organizem direitinho para poder justamente fazer essa brincadeira divertida. E aqui agora, na experiência de hoje, o que é que nós aprendemos? Iniciamos a semana refletindo sobre o problema da fome, que é um problema muito grave, certo? Não aflige só o Brasil, mas sim várias outras partes do mundo, como a gente já viu. Lemos e interpretamos tabelas que trazem dados sobre a alimentação. Vivenciamos o uso do sistema monetário brasileiro, tá certo? Através ali tanto do exercício quanto do mercadinho, que é bacana vocês fazerem. E aqui, ó, para saber mais, nós temos 3 leiturazinhas. A primeira, renda de 1 em cada 4 brasileiros, é de R$ 420. Leitura ali, 2, desperdício de comida no Brasil. E a leitura 4, produção de alimento é suficiente, mas ainda há fome no Brasil. Então, se vocês quiserem saber mais, vocês podem acessar esse linkzinho, certo? Pelo vídeo aqui, ou então pelo material que vai estar disponível no grupo do WhatsApp, certo? E agora um momentozinho para a gente poder relaxar um pouquinho a mente e trabalhar o corpo, ok? Vamos lá. Futebol de tampinha. Futebol de tampinha. Oba! Vamos desafiar pessoas para uma partida? Então vamos lá, como é que se joga? Separe 12 tampinhas de garrafa, 6 para cada time. Se você não tiver essas tampinhas, você pode substituir por algo que seja do tamanho próximo a ela, tá certo? Lembrando, essas tampinhas aí, turminha, seriam aquelas tampinhas de garrafa que a gente já utilizou, que a gente não teria um proveito para ela, a gente pode utilizar agora para fazer uma boa brincadeira. Desenhe no chão com giz ou cola uma fita, o formato de um campo de futebol, lembrando de colocar os 2 gols e uma divisória no meio do campo. O futebol de tampinhas se joga dando petelecos na tampinha. Você pode repetir o toque, cada um dá um toque por vez. Define um tempo de jogo e quando a tampinha entra no gol do adversário, se marca um ponto. Quando alguém fizer um ponto, reposicione as tampinhas no seu campo e recomece. Então aí vocês podem encontrar uma duplinha dentro da sua casa para jogar esse joguinho bacana com ela, ok? Lembrando, cada lado ali vai ficar com 6 unidades, ou seja, meia dúzia, tá bom? Dessas tampinhas. Então façam a brincadeira, divirtam-se e claro, se você puder, depois comente aqui com o grupo pra gente saber como é que foi a partida, quem ganhou, com quantos pontos ganhou, tá certo? Quem perdeu, qual foi a diferença de pontos. E agora a gente vai seguir com a nossa experiência do dia com história. Como surgiu a agricultura? É importante lembrar que na aula passada do Simplifica, sobre história, a gente estudou um pouquinho sobre a questão do fogo, não é isso? O surgimento do fogo. Eu vou deixar aqui um linkzinho para que vocês possam ver um pequeno vídeo sobre o filme Roots, que mostra ali uma família pré-histórica antes da descoberta do fogo e toda a trajetória dela para poder sobreviver, tá certo? Aí vocês vão conhecer um pouquinho justamente sobre essa evolução de uma forma bem bacana, bem divertida. Vamos lá. Os primeiros seres humanos eram nômades. Você sabe o que isso significa? Então, pausa aí o vídeo aqui agora nesse momento, certo? Não prossiga aqui agora. Pega ali o seu dicionário para poder justamente ver qual é o significado da palavra nômades. Beleza? Pausa o vídeo. Ok, se você já pausou o vídeo, agora vamos ver qual é o significado da palavra nômades e se ela combina com o que você achou no dicionário. Vamos lá? Nômade é a pessoa que não tem moradia fixa. Sabe por que os primeiros humanos não construíam cidades, prédios, casas? Lê o poema Andanças na próxima página e tente descobrir. E aí, turminha, vocês sabiam que os primeiros humanos, eles eram nômades? Eles não tinham um local próprio, uma casa fixa feita que nós temos hoje? Pois é,
Hoje, certo, nós somos chamados de sedentários. Somos humanos que se fixaram em um determinado local, em uma determinada região, tá certo? E a gente consegue retirar todo o nosso sustento, todos os nossos materiais dessa região. A gente não precisa estar se locomovendo de um lugar para o outro. Agora vamos conhecer um pouquinho como era essa vida nômade através do poema Andanças. Vamos lá? Andanças, de Cristina de Oliveira Moura. A gente vai ler agora esse poema, tá certo? E depois eu vou pedir também para vocês perceberem alguns elementozinhos, como nós já estudamos semana passada, sobre a questão do poema e poesia, tá certo? Vamos lá. Sem ter mais como colher, caçar, pescar e sobreviver, meu povo não vai mais poder nesse local permanecer. Nos resta agora aqui juntar o povo e partir. Andar, 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 saindo a procurar novo local encontrar, novamente para se ter como colher, caçar, plantar, podendo de novo sobreviver. Então esse aqui foi o nosso poemazinho, poema Andanças, ok? Então me digam aqui, pelo que vocês ouviram e pelo que vocês leram desse poema, esse poema tem quantos versos? Hein? Quantos versos vocês perceberam aqui? Vocês lembram que são versos? Dê uma pausazinha no vídeo e pense um pouquinho quantos versos tem aqui. Se você já contou, certo? Quem por acaso esqueceu, os versos são cada linha desse poema, beleza? Os versos são cada linha desse poema. Ok, então vamos ver quantos versos nós temos. Na primeira aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Na segunda, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8, 9, 10, 11, 12, 13, não é isso? Então nós temos aí, ó, 13 versos. Mas professor, por que você estava contando na primeira, na segunda? O que era isso? Muito simples. Quando eu estava dizendo ali, ó, na primeira, estava me referindo na primeira estrofe, certo? A estrofe é o conjunto de versos. Quando a gente faz esse pulo aqui, ó, a gente passa já para a segunda estrofe, beleza? E aqui nós temos a terceira estrofe, ok? Então, nosso poemazinho aqui, o poema Andanças, ele vai ter 13 versos e 3 estrofes, ok? Tem mais algum outro elemento com relação ao poema que a gente pode dizer aqui? O que vocês acham? Temos sim, temos outro elemento que é a questão justamente das rimas. Ó, nós temos aqui, ó, as rimas que trazem justamente, né, ao final da última palavrinha de cada verso, certo? Ele vai tentando rimar com o próximo verso, ok? Para justamente dar um ritmo àquela poesia, certo? Quando a gente for lendo, a gente conseguir ali ler de forma ritmada. Vamos ver aqui agora para a gente usar o diário de bordo. A partir da leitura do poema Andanças, registre seu diário de bordo as suas ideias sobre por que os primeiros seres humanos eram nômades. Então eles precisam registrar por que eles eram nômades. O que tinha de motivo para que eles fossem nômades e não ficassem fixos num local, feito nós fazemos hoje em dia. Será que o mundo antigamente, na pré-história, por exemplo, era igual a como é hoje em dia? Vamos seguindo. Você sabia que ainda existem grupos nômades na atualidade? Pois é, ainda hoje temos grupos nômades. Eles são chamados ciganos, certo? Você conhece os ciganos? Acredita-se que existam 15 milhões de ciganos no mundo. Definir quem são eles, que eles são, é bem difícil. Alguns usam roupas coloridas, vivem em acampamentos e dançam ao redor de fogueiras. Alguns podem ser cristãos, muçulmanos, judeus. Algumas dessas características permitem traçar um perfil comum a esses grupos. A primeira delas é o espírito do viajante. Ainda que nem todos sejam nômades, os ciganos não se sentem pertencentes a um lugar. Então aqui, ó, nós temos a figura de uma nômade bem famosa dos desenhos animados, dos filmes, certo, da Disney, que é a Esmeralda, é a cigana mais famosa dos desenhos animados. Ela é a personagem da história do Corcunda de Notre Dame. Se você ainda não assistiu esse filme, certo, eu recomendo para vocês assistirem, conhecerem não só a cigana, certo, como é que os ciganos do passado
eles eram tratados, tá certo? E também conhecer esse filme muito bacana, tá bom? Que mostra justamente a questão do respeito às diferenças. Em algumas pessoas que tratam o corcunda de forma desrespeitosa, certo? Sem carinho, e outros que conseguem ali perceber que tem um ser humano por trás daquela pessoa, tá certo? Então, se você quiser ver o trailer do filme, clica aqui no botão, certo? Para poder justamente acompanhá-lo, ok? Ou no botão ou aqui na imagem da personagem. Para comer era preciso andar muito. Os primeiros seres humanos, por milhares de anos, só se alimentavam daquilo que coletavam na natureza, caçavam ou pescavam, e nem sempre havia alimento disponível por perto. A agricultura foi desenvolvida por volta de 6.000 anos atrás. Então, a agricultura, turminha, ela só surgiu ali 6.000 anos atrás, mas muito antes disso, os seres humanos já tinham o costume de caçar, de pescar para poder obter o seu alimento. E é claro, antes dele descobrir o fogo, como a gente já viu na aula passada, certo? Antes da invenção do fogo, os seres humanos, eles tinham que consumir o alimento, e a única forma que tinha disponível era consumir o alimento cru, ok? E com isso, corria-se muitos riscos com relação à questão da saúde, tá certo? Que tinha um risco ali de o animal que eles consumiam estar doente, ou então ter algum bichinho dele, tá certo? Quando começou-se a utilizar o fogo para preparar os alimentos, para fazer a transformação desses alimentos de outras formas, para poder ter outros sabores, os alimentos se tornaram um pouco mais saudáveis. Então, as chances de conseguir sobreviver aumentaram, ok? Assim como também aumentaram a chance de sobreviver e a própria longevidade das pessoas através da descoberta, da criação da agricultura. Vamos lá. Observe a sequência das imagens ao lado. Você conhece esse ciclo? Qual o nome dele? Escreva a resposta em seu diário de bordo. E aí, também, vocês conhecem esse ciclo aqui, ó? Quando o regador tá aqui na sementinha, a planta vai crescendo. Como é que a gente chama esse ciclo daqui, ó? Tem algum nome? Quando a gente vai aguando, ela vai crescendo, depois a gente começa a colher, retirar ali, ó. Como é que a gente chamaria esse ciclo? Anote aí no seu diário de bordo a sua resposta, certo? Falando nisso, como vai a hortinha que construímos? Hein? Aquela hortinha que construímos algumas semanas atrás, como é que ela está? Vocês estão acompanhando o desenvolvimento dela? Se estiver, também coloque no seu diário de bordo como é que vai a sua hortinha, tá certo? Caso tenha respondido agricultura, plantação ou algo parecido, parabéns! A palavra agricultura vem do latim agricultura, composto por ager, campo, território, e cultura, que vem de cultivo, no sentido estrito de cultivar o solo, plantar para obter, ficar no mesmo lugar. Quando o ser humano inventou a agricultura, finalmente pôde parar de andar em busca do alimento. Assim, tornou-se sedentário. Então, a agricultura foi a principal causa do nosso sedentarismo, da gente poder fixar-se em um local, tá bem? E como resultado surgiram as cidades, as leis, a escrita, o governo. Incrível a importância que o alimento representa para a humanidade, não é mesmo? Então, nossa evolução para que nós somos hoje se deve principalmente, certo? Inicialmente, para a agricultura. Sem ela, sem a criação da agricultura, nós ainda continuaríamos andando e coletando material para poder sobreviver. Você sabia que os nativos do Brasil já praticavam a agricultura cerca de 500 anos antes da chegada dos portugueses? Muitas tribos indígenas cultivavam milho, mandioca, inhame, guaraná, maracujá, jabuticaba, amendoim, entre outros. Esses alimentos eram consumidos pelas tribos junto com a caça, a pesca e a coleta. Então, nós tínhamos ali, além da caça e da pesca, certo? Eles também já colocavam ali, já criavam suas próprias culturas, tá certo? Já plantavam ali suas próprias culturas para poder consumir. Leia o trecho do artigo que conta sobre a agricultura entre os grupos indígenas do Brasil antes dos portugueses. Leia um trecho do texto Escavações revelam hábitos de indígenas que viveram há 1000 anos no sul do país.
de 20 de 3 de 2016, retirado do jornal Folha de São Paulo. 500 anos antes de os portugueses embarcarem no Brasil, grupos no sul do país plantavam o próprio alimento. Isso mostra a complexidade dos proto-Gés e enfraquece a ideia de que fossem os índios nômades. Vestígios em cerâmicas apontaram que os índios plantavam milho, mandioca, feijão, abóbora e inhame. É claro que tinha lá os povos que eram nômades, tá certo? Que modificavam as suas aldeias com relação ao espaço, a quantidade de recursos que ele consumia naquele espaço, mas também já tinha índios, povos ali, certo? Culturas que já eram fixos naquela região e além de depender da caça, da pesca, eles também utilizavam a própria agricultura para poder sobreviver, certo? Para poder justamente retirar a sua fonte de alimento, a sua fonte de energia. E lembrando que os índios, o hábito deles era justamente consumir apenas o necessário, sem estar retirando da natureza mais do que isso. Os índios usavam a agricultura como estratégia de sobrevivência. Muitos alimentos que comemos hoje, como mandioca, milho, jenipapo, mangabá, maracujá, amendoim, pimenta, jabuticaba, dentre outros, fazem parte da cultura deles, que foi transmitida para nós. Eles também usam a natureza de modo sustentável, ou seja, só retiram dela o que realmente irão usar para o consumo, sem desperdício e sem agredir a natureza. Ufa! Quantas coisas você aprendeu na experiência? Viu só como nossa história está conectada com tantas outras que vieram antes de nós? Registre em seu diário de bordo todas as suas descobertas. Use desenhos e palavras para registrar o que você descobriu sobre a agricultura. Desenhe também um alimento de origem indígena, de que você goste de comer. Então, faça aí certo, esse registro através de desenhos e através de palavras também, tá bem? E não esqueçam de colocar ali algum alimento de origem indígena que você gosta. E agora é o momento para a gente compartilhar. Depois de perceber como a sua história está conectada a tantas outras de pessoas que viveram milhares de anos antes de você, com certeza é preciso compartilhar estes novos conhecimentos, não é? Conte para as pessoas que moram com você tudo que você aprendeu hoje. Na experiência de hoje, o que é que nós aprendemos? Aprendemos sobre o surgimento da agricultura, certo? Que o surgimento da agricultura ocorreu ali há 6.000 anos atrás, e com isso nós conseguimos passar do período do nomadismo para o sedentário, certo? Para poder nos fixar em uma determinada região e assim construirmos cidades, leis e tudo mais que temos hoje, graças a justamente esse processo de agricultura. Entendemos a diferença entre nômade e os sedentários, não é isso? Os nômades são aqueles povos que viviam indo de um lugar ao outro, e os sedentários são aqueles povos que estão fixos em um local, beleza? Exploramos a relação entre agricultura e nomadismo e sedentarismo. E aqui, ó, para saber mais, nós temos 2 leituras e um vídeo. Vamos ver? A leitura Povos Proto-Gé e o jogo ali, ó, Os Ciganos no Brasil. Além, é claro, do vídeo TED Retratos de povos que estão desaparecendo no mundo. Então, se vocês quiserem saber um pouquinho mais, acompanhe aqui os links para que vocês possam ler esse material, beleza? Se liga na mensagem. Você sabe o que são lambe-lambes? Eles são cartazes que expressam mensagens criativas que nos fazem pensar mais profundamente sobre um assunto. Você topa um desafio? Atividade aqui offline. Use toda a sua criatividade para fazer o seu lambe-lambe sobre o tema Um Mundo Melhor. Capriche nas imagens e promova uma corrente do bem. Use seu diário de bordo para produzir o seu lambe-lambe. Se você preferir, pode criar um vídeo, um áudio sobre esse assunto e enviar para os seus amigos. Então, turminha, após esse momento de experiências que nós terminamos hoje, tá bom? Façam aí elas direitinho, registre no seu diário de bordo aquele que foi pedido, ok? Compartilhe com o seu amigo, com o seu colega, com as pessoas que moram com você, essas ideias bacanas, esse conhecimento que você adquiriu hoje, também. Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, de clicar no gostei, de comentar e, é claro, de compartilhar para outras pessoas, tá bom? Um abraço forte
Por hoje é só e tchau!